Olá, pessoal que já vai entrando, boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal que está entrando, boa noite. Peço que vocês entrem e já desativem o microfone, por favor. E como vou deixar gravado aí também para as outras pessoas que não puderem comparecer, fica ruim na gravação se ficar saindo som. Hum. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? O som tá bom Sim, aí? Tá funcionando? Tudo certo? sim, tô ouvindo. Tudo Beleza. certo. Só dar mais alguns minutinhos aí. Boa noite a todos. Boa noite.
Pessoal, já tem mais ou menos metade aí das pessoas que estão no grupo. Então, vou começar aqui. E primeiro tenho para falar para vocês, cara, que assim, esse é um assunto que traz muita dúvida, né, para vocês que estão estudando aí, principalmente para a área de controle, porque todas as provas da área de controle têm discursivas, né? Todos os concursos têm discursivas e acaba sendo um assunto que traz muito medo para quem está começando a estudar, então, para quem está aí na batalha para conseguir essa aprovação. Mas como eu vou mostrar para vocês aqui, é algo que vocês não precisam ter medo, tá? Da prova discursiva. É óbvio que dá aquela insegurança, porque o edital ele é gigantesco e na discursiva pode ser cobrado qualquer coisa, né? E é óbvio que ninguém chega na prova sabendo tudo. Mas, assim, a gente consegue fazer uma preparação que você consiga fazer ali o mínimo, pelo menos nas provas, nas questões discursivas, né? Para conseguir aquela pontuação ali. Pelo menos para que você não seja eliminado, né? Por exemplo, o concurso TCDF é um concurso muito peculiar e geralmente a discursiva elimina muita gente, né? Então, se você conseguir fazer os mínimos ali naquela prova discursiva do TCDF, você já vai estar muito bem. TCU não foi muito diferente, né? A discursiva, sim, ela mudou muito, mexeu muito na classificação, mas também foi uma prova possível de ser feita, não teve grande coisa ali. O problema foi a FGV, né? Não teve nenhum assunto que era extraordinariamente escondido, né? Aquele rodapé ali da lei, mas o problema foi a FGV na correção, mas enfim, isso aí não tem jeito. Já a prova do TCDF de 2021, aquela ali sim que pegou um pouco mais pesado, né? Tanto que eliminou muita gente, que foi a questão lá de contabilidade pública, foi uma questão que pegou muita gente de surpresa, e aquela também da matriz lá de achados e responsabilização, né? Era um assunto que nunca tinha sido cobrado antes daquela forma, que pediu todos os campos das matrizes, então ali quem sabia mais ou menos conseguiu fazer, mas foi bem difícil também. Vamos lá. Então, aqui eu quero desmistificar para vocês, pessoal, essa questão das provas discursivas, porque aqui não tem grande mistério nenhum. Vocês vão ver que não tem nada demais na prova discursiva. Óbvio, a gente tem que saber minimamente escrever uma discursiva, e isso não tem dificuldade nenhuma para quem está estudando para concurso, tem tanta coisa para estudar. Então, a forma como você vai escrever essa questão discursiva é bem tranquila, não tem nada demais, assim, inclusive, o mais complexo ali seria a do TCDF, né? Mas porque eles cobram o manual de redação oficial, então você tem que decorar alguns modelos, só isso. Tirando as outras 90% dos concursos de controle, você tem que fazer a discursiva e não tem uma forma rígida, né? Só aquela forma, a formazinha que eu vou mostrar para vocês e acabou. Não tem mistério. Então, a primeira coisa que a gente vai ver hoje aqui, ó, é como estudar para a prova discursiva, como responder uma questão e como fazer uma peça técnica. Então, porque a gente tem diferença, né, entre a questão discursiva e as peças técnicas, né? As questões discursivas geralmente são aquelas de 20 linhas ali, mais ou menos, que geralmente as bancas colocam, e a peça técnica geralmente de 50 linhas, que já tem uma estrutura um pouquinho diferente. Então, como você vai responder a discursiva é diferente da peça técnica, mas também não tem segredo. Aí vem uma questão que vocês sempre me perguntam aí pelo Instagram, né? Que é como estudar para a prova discursiva, né? Então, será que tem algum segredo, alguma forma diferente de se estudar para a prova discursiva? Né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Cara, não tem fórmula mágica, né, para poder você estudar para a prova discursiva. Assim, o estudo é estritamente igual ao da prova objetiva, né? E é um estudo baseado em leitura. Não tem como você saber, aprender a escrever sobre um assunto sem você ler muito sobre esse assunto. Então, quem acha que tem como estudar sem ler, ou pessoas que falam que ler não é estudar, então, cara, isso não existe isso. Estudar é adquirir conhecimentos novos. Você vai adquirir através de videoaula ou de leitura, não tem jeito. E esse conhecimento você vai ser adquirido basicamente em forma de leitura, porque é muito mais rápido. Então, você só vai escrever bem se você ler bem, né? Isso daí é o que todo mundo sabe,
geralmente quem lê muito aí já desde de pequeno tem uma facilidade muito grande com a redação, com a escrita, né? Conhece palavras novas e diferentes. Então, o estudo é um estudo basicamente pautado em leitura. E, como eu falei, é a mesma forma de estudar para a prova objetiva. Você vai ler e fazer questão. Ler e fazer questão. Tanto objetivas quanto discursivas também. Você tem que praticar a discursiva, claro. Mas praticar uma discursiva toma muito tempo. Então, isso não é algo que você vai fazer com tanta frequência como você praticar a objetiva, né? A questão objetiva, ela é a chave aí da sua preparação. Aqui a gente tem uma ferramenta adicional também que eu usei, gostei bastante para poder decorar coisas ali, pontos específicos, né, de legislação, de normas, que são os flashcards. Eles ajudam muito nessa memorização. Por exemplo, você tem que decorar para a peça técnica. Pô, então você não tem como chegar na peça técnica de Tribunal de Contas e não estar com os artigos principais da LRF ali decorados na ponta da língua. Pô, ali, artigo 8º, artigo 9º, artigo 14, né, 19, então artigo 25. Esses artigos você tem que estar com eles na ponta da língua. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que é a resposta e tem que botar lá o que que a lei diz e tal, 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 né? Você tem que fundamentar direitinho a sua resposta, que é isso que vai te dar, base, né, para ganhar os seus pontos. Aqui o Gabriel está perguntando se tem flashcard que eu recomendo para comprar. Não, flashcard, não conheço nenhum que no mercado para vender, né, à venda. Eu recomendo que você faça baseado na sua necessidade. Você, pô, artigo 14 da LRF eu não decorei ainda, que são lá as... Como é que é o nome agora? Ah, me fugiu aqui agora. São as renúncias de receitas. Artigo 14 da LRF. Aí você não decorou aquilo ali, tá errando, não está conseguindo escrever direito quais são as exceções, o que é renúncia de receitas. Pô, você escreve aquilo ali, pega uma fichinha, usar uma fichinha de papel, mesmo essas que vendem nas papelarias de R$ 10. De um lado você escreve o artigo, né, o que que é, renúncia de receitas, ou o artigo 14 da LRF, renúncia de receitas. Atrás você vai escrever lá os pontos principais do artigo ali, as exceções, escreve o artigo, e aí você vai decorando. Você pode usar caixinhas também, e vai ticando ali se você já está aquilo no médio prazo, no longo prazo, né, que aí muda a frequência. Aí vocês depois podem dar uma olhada, pesquisada aí no sistema do Anki, né? Como é que funciona essa frequência de leitura dos cards, né? Mas para comprar, eu não tenho nenhum para recomendar. Eu acho que o ideal é você fazer realmente de acordo com o que você está precisando, de acordo com a sua necessidade. Outra coisa também é quando iniciar o estudo e o treino de discursiva, né? O estudo, como eu falei, cara, o estudo ele começa desde o início lá. Você não vai ter diferença do seu estudo para a prova discursiva e para a prova objetiva. Então, o estudo da discursiva ele começa no primeiro dia, quando você começa a estudar para concurso. Você já está estudando para a discursiva também. Agora, um estudo específico para a prova discursiva, por exemplo, esse do flashcards que eu estou falando com vocês. Isso aí você já vai fazer numa fase mais avançada, né? Você não precisa fazer isso desde o início. Então, você vai fazer isso lá quando você estiver treinando para as discursivas. E quando você vai começar a treinar para as discursivas? Cara, depois que você estiver razoavelmente bem avançado nas disciplinas. Não adianta você querer estudar para discursiva desde o iniciozinho, porque você não vai ter base nenhuma. Você não vai ter conhecimento para resolver uma questão. Então, você vai pegar uma questão antiga de prova discursiva, você vai estudar um tópico, os outros três você não sabe. Então, isso não vai te ajudar. Eu só comecei a treinar discursiva depois que eu tinha fechado pelo menos aquelas 10 primeiras matérias mais básicas ali, né? Ou seja, pega ali, edital TCRJ, último edital. Aquilo ali, para mim, são as matérias básicas hoje da área de controle. Antes de fechar aquelas matérias ali, aquelas 10, aí vai vir português, AFO, direito administrativo, constitucional, CASP, auditoria, controle externo, análise de dados, aquela parte mais básica de análise de dados. Então, essas disciplinas todas aí vocês
tem que fechar antes de ir para esse treino de discursiva. E aí sim, depois que você tiver com a base bem boa, consolidada, aí você vem com um treino discursivo, né? Treinando, compra um curso com correção, envia essas discursivas para o professor corrigir, pega o feedback, vê como é que você está. E a partir do momento que você estiver tranquilo, já estiver escrevendo bem, né, a questão em si, aí é só continuar estudando para poder você não chegar na discursiva e não correr o mínimo de risco possível, né? Não ter um assunto que caia que você não sabe falar nada sobre ele. Nos cursos também, geralmente, eles dão uma técnicazinha para você tentar escrever, né, uma discursiva sem saber o assunto. Geralmente, ali é baseado nos tópicos, né? Você vai tentando puxar alguma palavra-chave para ver se sai alguma coisa, né? Às vezes, isso consegue te salvar alguns poucos décimos ali, mas que sejam suficientes para você conseguir não ser eliminado no concurso. Outro ponto aqui, quantas discursivas fazer na reta final? Quando você chega numa reta final, você tem que treinar discursiva, óbvio. Mas também você não pode gastar todo o seu tempo só treinando discursiva. Você vai fazer ali uma por semana é o suficiente. Então você pega, compra um curso com correção, geralmente vai ter ali 8 correções. Então você vem fazendo uma por semana até a última, penúltima semana ali, para dar tempo de você enviar sua última discursiva e ter o retorno ainda. Geralmente eles dão 7 dias, uma semana aí. Então, as 8 últimas semanas ali você tira para poder fazer uma discursiva por semana. Isso é o suficiente de treino. E aí, paralelo a isso, você vai fazendo o seu estudo baseado em revisões e exercícios de objetivos normais e flashcards, se você tiver adicionado esses flashcards na sua rotina de estudos, para você pegar os tópicos que você não está conseguindo decorar e está com dificuldade. Aí aqui, eu vou mostrar tô mostrando para vocês, né, como que é a questão discursiva. Então, essa daqui foi a questão que caiu no TCU, né? Então, foi a primeira questão da prova. E aí vou ler aqui, ó. Aí veio aqui, deu uma situaçãozinha, né? Dizendo que João era um servidor público estável, ocupante do cargo efetivo de médico, foi aprovado no concurso público, tal, tal. Então, aí ele vem. Diante do regime jurídico que lhe é aplicável, responda os itens abaixo. Sabendo que o somatório das cargas e horários dos dois cargos ocasionará uma jornada semanal superior a 60 horas, é possível que João acumule licitamente os dois cargos públicos? Quem está ligado na jurisprudência já conhece essa jurisprudência. Aí vem item B. Caso João acumule licitamente os cargos de, de médico no Ministério da Saúde com cargo público qualquer, o servidor poderá receber acima do teto remuneratório, ó. Tá tudo aqui lá na jurisprudência do STF, hein? Item A, item B. Imagine que João seja casado com Maria, juíza federal, que acaba de falecer. Em relação à eventual pensão, ó, outra parte, tudo na mesma jurisprudência. Suponha que João obteve licença para tratar de assuntos particulares, de 1 ano. Está gozando a licença há 6 meses. João é sócio empregado na Sociedade Alfa e o Ministério da Saúde acabou de publicar edital de licitação para adquirir determinados materiais. Sob o regime jurídico da Lei 14.133, é lícito a Sociedade Empresarial Alfa participe dessa licitação? E aí, o que vocês acharam dessa questão? Saberiam responder? Conhecem a jurisprudência? Estão conseguindo ver aqui o slide com a... Sim, Ou tá ruim? Estão falando que tá embaçado? tá um pouco embaçado mesmo. Mas deu pra sacar as perguntas. Beleza. Então, e aí? Eu consegui responder lá na prova? Cara, Quem está estudando, só quero ver, tem que responder. Pô, isso aqui, jurisprudência aqui cai direto em questão, hein? Tá? Tem várias questões. E outra coisa, isso sim, aqui, ó, eu nunca peguei essa jurisprudência específica para estudar. Nunca, eu aprendi essa jurisprudência fazendo questão, não foi lendo informativo, entendeu? E aí é que está a importância de você resolver questão objetiva. Você você fazendo as acaba, questões objetivas, você vai pegar esse tipo de questão aqui, essa jurisprudência, vai estar em alguma objetiva. E você vai aprender ela. Então, assim, ficar lendo o informativo, cara, se você tiver muito tempo sobrando é ótimo, mas o concurseiro não tem esse tempo.
Então, o ideal é você pegar esses bizus, essas jurisprudências nas questões. Você faz todas as questões que estão caindo, as últimas questões recentes da banca, você vai pegando tudo isso aqui. Os cargos separados ali é fora do teto, né, professor? Oi? Os cargos separados é fora do teto, já a apostadoria é no teto. Eu vou mostrar para vocês a resposta aqui. Mas Aham, quando o médico, quando ele acumula cargo, vai ser extrateto. Agora já aham. a pensão é A diferente, né? pensão é junto. A pensão é junto. As três daria certo. A Ah, outra eu teria que ler com calma. é isso aí. Aí eu vou mostrar para vocês, ó, como que responde isso daqui, né? Então, como que a gente vai fazer essa resposta discursiva? Então, ela não precisa de introdução. Você precisa só de um conectivo já está ótimo, de bom tamanho. Então, você não precisa de introdução. Você vai direto ao ponto. Porque às vezes a gente pensa, pô, 20 linhas, você acha que é muita coisa? Pô, mas olha aqui, são 20 linhas para 4 itens. Então, você tem no máximo 5 linhas por item aqui para poder responder. É apertado, porque você tem que fundamentar, botar tudo direitinho, né? Então, não é muita linha. Às vezes a gente pensa, pô, caraca, 20 linhas, como é que eu vou escrever? Cara, a questão geralmente vai ter 3, 4, às vezes 5 tópicos. Então, realmente é pouco espaço, não é muito. Então, a gente precisa ser objetivo e direto na resposta. E o ideal, para deixar bonitinho para o examinador, o que que a gente faz? A gente vai separar um parágrafo para cada tópico, para poder facilitar a vida do examinador. Outra coisa que a gente precisa ter atenção às margens, né? Isso aqui, básico, caligrafia. Erro de caligrafia. Tem que ver no edital, às vezes eles descontam, às vezes não. Então, isso varia muito. Mas se você, tudo que você, erros que você for cometendo, tudo você já vai botando na má vontade do examinador. Então, vamos ter uma boa caligrafia, né? Também, porque escreve lá de qualquer jeito, pô, o cara vai ficar meia hora para tentar entender 3, 4 linhas, vai ficar com raiva da sua prova, vai acabar te canetando lá, tirando, não te dando ponto, porque não conseguiu entender bem. Aí vai você ter que entrar com recurso, mostrar que você de fato falou aquilo que está ali. Então, atenção à caligrafia. E ortografia também, como eu falei, nem sempre é avaliada. Aí vai do edital para ver se vai tirar ponto de ortografia ou não. Geralmente, a ortografia na peça técnica é avaliado. Nas outras, nem sempre. E a legibilidade também está associada aqui à caligrafia. Então, vamos ter atenção na legibilidade. Então, tenta fazer uma letra mais bonitinha ali, quem não tem uma letra muito legal. Vocês vão ver aqui a minha letra também não é nada demais, mas dá para ler razoavelmente bem. Então, é tranquilo. E aí, aqui, como foi a minha resposta? Vocês conseguem ver aí? Tá dando para ler aqui? Tá menos embaçado? Sim, tá ótimo. Sim, sim. Tá melhor, como a imagem tá maior, dá para ver melhor, mas estava bem embaçado. Tá. Porque a resolução aqui quando a gente faz a transmissão do Zoom aqui, a resolução cai bastante, né? Então, ó, como eu falei, ó, o que que a gente bota no início? Só conectivozinho ali, só para indicar que você está iniciando. Preliminarmente, cabe destacar que o STF firmou um entendimento no sentido de que a compatibilidade de horários deve ser aferida durante o caso concreto, né? Porque isso daqui, antes dessa jurisprudência, realmente tinha essa, essa questão da restrição, né? Que vinha, se eu não me engano, da jurisprudência do STJ, que falava que o acúmulo de cargos não podia ultrapassar as 60 horas semanais. Veio o STF com essa nova jurisprudência aqui e colocou que você tem que aferir no caso concreto. Só ser 60 horas não quer dizer nada, né? Você tem que ver se realmente é compatível os horários. E aí continua. Ainda que a jornada semanal supere as 60 horas, a Constituição Federal permite expressamente o acúmulo de cargos de médico. Dessa forma, havendo compatibilidade, João poderá acumular os 2 cargos, né? Porque justamente o STF se baseou nisso aqui. Se a Constituição ela diz que você pode acumular o cargo e não dá restrição nenhuma, não poderia aí uma jurisprudência do STJ trazer essa limitação, né?
E aqui, ó, aqui foi ponto completo. Ganhei tudo aqui nesse item, sem problema. Então, simples. Direto ao ponto, vai lá, responde o que o item está perguntando. Aí, o próximo tópico. Um conectivozinho para conectar um parágrafo no outro, né? Nesse contexto, acerca da aplicação do teto remuneratório, o STF entende que o teto constitucional se aplica sobre a remuneração de cada cargo e não sobre o somatório. Também isso daqui era a jurisprudência anterior, né? O entendimento que se tinha antigamente era de que no acúmulo de cargos você tinha que respeitar o teto, né? Os dois salários tinham que estar no teto, senão ia entrar o bate-teto. Então, dessa forma, somando-se as remunerações, João poderia receber acima do teto constitucional. Então, bem simples também a resposta, direto ao ponto, fundamentando a jurisprudência do STF e respondendo diretamente de que ele pode receber acima do teto por causa desse acúmulo de cargos. Ponto completo também aqui, perdi nada. Terceiro item, né? Por outro lado, o entendimento do STF é diferente no caso de acumulação de remuneração de cargo efetivo com proventos de pensão por morte. Aí aqui, né, conectivozinho, porque é um sentido contrário ao que a gente estava falando no anterior, que no anterior podia, agora a gente não pode mais. Né? Nesse caso, o teto remuneratório incide sobre o somatório dos rendimentos. Então, quando for pensão, você não pode ultrapassar o teto, vai ter que respeitar o teto. Também ponto total aqui, perdi nada. E agora aqui perdi um pouco de ponto aqui nessa última. Então, por fim, tendo em vista que João é empregado da Sociedade Empresária Alfa e servidor do Ministério da Saúde, de acordo com o regime da Lei 14.133, com a jurisprudência majoritária. Aqui, isso aqui é um bizu. Eu esqueci se a jurisprudência era do STF ou do STJ, então mandei um majoritário aqui. A Sociedade Empresária Alfa não pode participar da licitação no âmbito do Ministério da Saúde. Aí, por que eu perdi ponto aqui? Eu acho que a FG foi até injusta, me tirou 3 pontos desse item aqui. Me deu só. Eram 4 itens, né? Eu não lembro quanto que valia 15. Valia 15, ela me tirou 3 pontos só porque eu não coloquei no finalzinho aqui, ó. Ainda tinha até espaço, sobrou. Ainda que o servidor esteja em licença, a empresa dele não pode participar da licitação. Só faltou isso daqui que eu esqueci de colocar, dei mole. Perdi 3 pontos por causa disso. Deixei de ganhar 3 pontos. Entrei com recurso, mas eles não me deram nada. Eu achei que foi mão pesada, né? Só porque eu esqueci de colocar ainda que estivesse em licença. Até botei aqui, faltou o argumento de que ainda que estivesse em licença, a empresa não poderia participar. Esqueci de abordar esse tópico, perdi 3 pontos valiosos aqui que fazem muita diferença. Então, pessoal, vocês viram que não tem mistério, né? Tem que saber o conteúdo. Você sabendo o conteúdo, você vai responder a questão. Então, ó, como eu falei, eu nunca parei para estudar de forma específica e ficar decorando essa jurisprudência. O que eu aprendi foi com questões objetivas, eu aprendi o conteúdo para resolver essa questão. E aí, tem alguma dúvida, algum mistério aqui? Acharam difícil demais? O que vocês acharam aqui dessa questão? Questão real, prova de altíssimo nível, né, do TCU, pô, poucos aprovados. E é isso aí, a questão que vem é essa. Realmente, Acharam que é fraca, tira aquele difícil? terror, né? Eu achei bacana, não é fácil, mas dá para responder, não é um bicho de 7 cabeças. Exatamente, é isso aí. Tem que saber o conteúdo. Sabendo o conteúdo, você vai responder. Ó, o Giovanni achou tranquila. Tá bom. E É pelo tranquila. Para que quem eu tá entendi aí, para ali, quem vem fazendo o exercício, tá tranquila. Sabe essa jurisprudência aí. e pelo que eu entendi ali, assim, eles sempre consideram alguma coisa que você consiga escrever, né? Assim, ainda que eles descontem, sempre aproveita. Se você escreveu certo, né? Se você conhece o conteúdo, é possível você. Mais ou menos. Você vai se tiver no espelho. É porque essa parte Ah, aqui, a parte que eu escrevi estava no espelho, né? Eu uhum, respondi aqui, ó, em vista que ele é empregado, né?
ele não vai poder participar a sociedade não pode participar. O ponto que eu ganhei foi disso aqui, dessa resposta aqui. Então, tem que estar no espelho. Se você escrever essa coisa certa que não esteja no espelho, não ganha ponto, não. Só que o espelho Ah, continuava. Tinha ainda o argumento, ainda que eles tivessem licença, que eu não botei, não ganhei. Então, não é, entendi. então, sim, é mais ou menos, né? Você tem que escrever o que está no espelho, aí sim. A não ser que a questão seja aberta demais, como caiu também numa questão de contabilidade pública, que foi outro também que eu achei terrível, correção da FGV. Ó, eles já colocaram a questão completamente aberta para você escrever alterações que foram trazidas aí pela convergência das normas internacionais. Eu escrevi tudo certo e me deram 12 também, me tiraram 3 pontos, não sei por quê. Mas aí, e o espelho deles era terrível. O espelho também não tinha praticamente nada. Então, assim, o CESP eu acho muito melhor para você fazer prova discursiva. Eu sou assim, eu gosto mais da prova objetiva da FGV e discursiva do CESP. Porque o CESP, ele primeiro, ele abre para você entrar com ele libera o espelho, geralmente é bom o espelho do CESP. Ele abre recurso para você, abre prazo para você entrar com recurso contra o espelho. Então ali você pode pedir para alterar, você pode pedir para adicionar, geralmente eles adicionam coisas no espelho, o espelho fica bem maior do que o original. E aí, quando chega na sua correção, você que entrou com recurso lá atrás para poder adicionar coisas no espelho, se eles não corrigirem já considerando isso, você já pode entrar com recurso e vai ganhar, porque eles adicionaram no espelho. Então, isso é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Agora, a FGV já não faz isso, né? Eu acho isso uma falha muito grande deles aí, porque o espelho deles é muito ruim. Ah, legal, entendi. Bacana. E aí agora a gente vai prosseguir aqui para a peça técnica. Também dá um pouco mais de medo ainda. O pessoal tem mais medo ainda da peça técnica, né? Geralmente porque são mais linhas, 50 linhas, fala, pô, não vou conseguir escrever isso tudo. Mas a gente vai ver aqui que é a mesma coisa, dá para escrever, porque você tem que fundamentar, fazer uma pequena introduçãozinha, um fechamento. Então, aqui, ó, a estrutura para a gente fazer a peça técnica é essa aqui. Então, pequena introdução, não gastar muitas linhas, né? Geralmente vai ser um trata-se de nananana, né? Se for auditoria, auditoria, se for fiscalização, fiscalização, aí você vai colocar lá de acordo com o enunciado. Básico, bem simples, vocês vão ver também na minha resposta. Depois, você vai vir enfrentando os tópicos. Mesma coisa, parágrafo, cada parágrafo, um tópico a ser respondido, você vai vir fazendo. Então, como que eu faço esse enfrentamento dos tópicos aqui da discursiva? Eu faço geralmente a apresentação da conduta, né? Eu coloco ali que é dar uma resumidazinha na situação que o enunciado trouxe. Depois eu coloco geralmente o argumento de autoridade, que vai ser a fundamentação jurídica, né, naquela situação. Ah, o gestor fez isso, a lei diz isso. E depois eu fecho dizendo se aquilo ali está certo ou se está errado. Então, essa é a forma como eu faço. Alguns professores, eles ensinam de a forma que invertida, né? Eles falam para você colocar um tópico frasal já respondendo se a situação é regular ou não. Depois você traz o argumento de autoridade fundamentando isso que você está falando e depois você faz um fechamento, né? Que é uma breve conclusão ali, se der. Geralmente falando, né, dando uma conclusãozinha, porque você já respondeu lá no tópico frasal de cara se a situação é regular ou não. Eu gosto mais de fazer dessa forma aqui, fica mais explicativo, né? Você faz um resuminho do que aconteceu, depois você traz o argumento de autoridade, né, com a fundamentação jurídica, depois você fala se a situação está regular ou não. Segundo essa fórmula aqui, não tem erro. Então, aí é saber também a fundamentação. Então, depois você vai ter a proposta de encaminhamento, né? Você vai vir a introduçãozinha, os tópicos, respondendo todos os parágrafos e a proposta de encaminhamento. Aí que vem a importância de você conhecer o regimento interno de cada tribunal, né? Porque aí, dependendo de cada tribunal, você vai ter uma, um encaminhamento diferente para caso seja uma situação só de recomendação, de determinação, de audiência, de citação. Então, coloquei aqui exemplos baseados no regimento interno do TCU. Então, a recomendação seria só uma oportunidade de melhoria. Ela não caracteriza uma irregularidade. Então, você pode fazer uma recomendação, né? Quando você não tem irregularidade, mas você vislumbra uma oportunidade de melhoria.
Geralmente a recomendação não vai cair muito em concurso, né? Porque como não é uma irregularidade, então geralmente você nem precisa colocar. Mas é importante saber e se tiver espaço você escreve, se for o caso. A outra aqui vai ser uma determinação, né, que é para correção de irregularidade. Então você viu que é uma irregularidade, então você pode fazer uma determinação. Você vai fazer uma audiência, se for o caso de punição, com multa ou sem imputação de débito. Então tem diferença de multa com imputação de débito e sem. Tem que estar sabendo isso, né? Quem vai fazer concurso de Tribunal de Contas não pode pecar nisso daqui. No caso do TCU é audiência. Outros tribunais aí pode ter outro nome. Ou eventualmente até ser o mesmo nome, com e sem imputação de débito. E a citação, no caso de imputação de débito. Faltou aqui também, mas aí poderia ter a citação e depois você já vai para a conversão do processo, se for um processo de fiscalização, conversão em TCE, né? Também já pode ser um encaminhamento bom aí para você colocar, pode ser objeto de, de avaliação na prova. Então, geralmente não é necessário grandes propostas de encaminhamento, né? Isso aqui é a regra. Em regra, a maior parte das linhas você vai gastar no meio, ali no miolo, né, respondendo se as situações de apresentação são regulares ou não. Geralmente não tem muita proposta de encaminhamento para fazer, senão isso daí já é comer muita linha também. Mas ficar atento, porque se tiver que fazer, faça. E a maior parte dos pontos, como eu falei, está na fundamentação, que é o julgamento de cada situação. Então, você dizer se aquela situação está certa, está errada, e por quê? É isso. É isso que vai te garantir a maior parte dos pontos. E aqui está a peça do TCU também. Eu não trouxe aqui tudo, né? Botei só as situações. Então, a primeira situação. O município Alfa está prestes a firmar um convênio de transferência voluntária. Olha só aqui, ó. Que já te... Para onde que já te lembra isso daqui? Transferência voluntária. Onde está aqui? Qual legislação fala disso aqui? Alguém sabe? Alguém lembra? Qual legislação fala de transferência? Responsabilidade? Oi? LRF? LRF. Vamos lá, transferência voluntária. No valor de 2 milhões para a preservação de sítio histórico localizado no território. Em benefício. Agora, aí ele disse que o município beneficiário ainda não instituiu a contribuição para a COSIP. Então, você já lembra aqui 2 artigos, né, da LRF. Segunda situação. Um órgão do Poder Judiciário que está realizando concurso para oficial de justiça, já com o edital publicado, mas a prova ainda não foi aplicada, com o fim de reposição decorrente de cargos vagos por aposentadoria e falecimento de servidores, embora a despesa total com pessoal de tal órgão ao final de um quadrimestre LRF estivesse em 96,5% do limite de gastos com pessoal. Qual que é o padrão aqui? Qual que é o limite aqui? Quem lembra aí? Tá bom esse limite ou tá ruim? Esqueceram o limite da LRF com despesa pessoal? Vamos lá ver. O município, terceira situação, o município beta 95 é o limite prudencial, isso aí. O município beta deixou de remeter ao Ministério. Não, 95%. Ele está impedido aqui? Não, né? Não está impedido, ainda. O município beta deixou de remeter ao Ministério da Economia, no prazo devido, informações necessárias à constituição do registro eletrônico centralizado da dívida pública interna e externa, mas está em via de firmar convênio de transferência voluntária com recursos da União. De novo aqui, LRF. Foi tudo LRF, né? As 4 situações aqui foram LRF. Isso que eu falei, LRF, cara, e só artigo daqueles principais, tem nenhum que muito escondido, não. Se vocês pegarem meus flashcardzinhos aqui, se eu pegar, tem todos esses artigos aqui estão neles lá. A única que eu caí aqui na pegadinha foi essa aqui, quarta situação. Essa aqui é difícil. Pegadinha mostra aqui. Uma concessão por lei federal publicada em abril de 2022 de isenção de imposto sobre produtos realizados, cuja redação estipula que o benefício poderá ser fruído
a partir de julho de 2022, né, ó, de abril, considerando já para julho. A lei isencional estava acompanhada da estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência nos 2 seguintes, atendido ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e seria compensada por uma elevação de alíquota de tributo federal, que ocorrerá em 1 de 2023. Olha só, ele está concedendo em julho e a compensação só vem em janeiro do ano seguinte. Aí vem o questionamento. Diante desses fatos e à luz da LRF, elabora um parecer a ser levado à consideração superior, tal, né? Identificando alguma irregularidade, apresentando a respectiva proposta de encaminhamento, ó, tá vendo? Em caso de irregularidade, se tiver irregularidade, apresentar a proposta de encaminhamento. Então, no caso, se você tiver tudo regular, você não precisa, que não precisaria de proposta de encaminhamento. Aí aqui, ó, minha resposta. O que eu falei com vocês aqui, ó, 2, 3 linhas, é só um trata-se de nananana. Trata-se de parecer acerca do cumprimento dos dispositivos da LRF. Mais nada. Depois, preliminarmente, cabe destacar que serão analisadas 4 situações à luz da LRF. Eu gastei 4 linhas aqui na introdução. Aí já vim logo para... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ó, 10 linhas, cara. 10 linhas para uma situação. Se gastar 10 para cada, já deu 40. Com mais 4, 44. Sobra um pouquinho para o encaminhamento. Para vocês verem como que 50 linhas não é muito. Então, ó, como que eu respondi? Isso aqui ganhei ponto integral. Quanto à primeira situação, o município Alfa está prestes a firmar convênio de transferência voluntária com a União. Resuminho, como botei lá, da situação apresentada. Mas ainda não instituiu contribuição para custeio da rede de iluminação pública, a COSIP. E 1, 2, 3 linhas e um pouquinho, 3 linhas e meio, só no resuminho da situação. Aí eu vim para o argumento de autoridade. A LF determina que é requisito de responsabilidade na gestão fiscal a instituição e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência do ente, né? Isso aqui é o requisito de responsabilidade na gestão fiscal. Aí a pegadinha estava nisso daqui, né? Porque o requisito é o tributo, né? Contudo, né, sendo proibido de receber transferência voluntária o ente que não cumprir o disposto quanto aos impostos. Então, eles tentaram pegar essa pegadinha aqui. Quem está ligado na LRF, de cara lendo, já sabia que era essa pegadinha. E, de acordo com o STF, a COSIP não possui natureza tributária de imposto, sendo regular a referida transferência voluntária. Então, tinha que ficar ligado aqui. COSIP não é imposto e a vedação para receber de transferência voluntária é só em relação aos impostos, não a todos os tributos. Todos os tributos é só um requisito de responsabilidade na gestão fiscal. Então, bem simples aqui, né? Essa transferência voluntária aqui, obrigação saber. Segunda situação. Aí, conectivozinho. Quanto à segunda situação, um órgão do Poder Judiciário está realizando concurso, embora a despesa total com pessoal estivesse em 96,5% do limite de gasto com pessoal. No caso em tela, o órgão atingiu o limite prudencial, lá né, na verdade, extrapolou, né, de 95%. De acordo com a LRF, está impedido de realizar o provimento de cargos públicos, salvo as vacâncias decorrentes de aposentadoria ou morte, né, nas áreas de saúde, assistência social e segurança, o que não é o caso. Então, tem que estar ligado que as exceções que podem, né, você pode nomear ainda além do limite prudencial. Porém, a LRF veda o provimento dos cargos, não a realização do concurso para nomeação futura, né? Aí é o que a LRF diz, né? Ela veda o provimento, mas você fez o concurso não quer dizer que você vai prover agora, até porque essa situação ela pode ser transitória e no mês seguinte, né, no ano seguinte já possa estar com o limite tranquilo, no próximo quadrimestre, e já pode nomear. Então, realizar o concurso
não é problema. Nesse sentido, aí eu coloquei aqui, é prudente que o órgão realize o concurso sem vagas definidas no edital, apenas cadastro de reserva. O judiciário costuma fazer muito isso, né? A fim de evitar obrigação de nomeação dos candidatos. Porque se você... Eu coloquei isso aqui como uma possível recomendação lá no final, que eu já vislumbrava uma proposta aqui para isso. Mas acho que isso aqui nem pontuou, nem tirou, né? Esse trecho aqui não precisava, mas eu coloquei. O importante aqui, o cerne da questão era que o órgão não está impedido de realizar o concurso, né? E fazer a fundamentação de acordo com a LRF, que ela vê do provimento de cargo, não realização do concurso. E a exceção também, né? Que a LRF impede de realizar o provimento, salvo, né, as vacâncias decorrentes de morte, aposentadoria, nas áreas de segurança, assistência social, saúde, assistência social e segurança. Isso aqui também estava no espelho de resposta. Tinha que colocar essa exceção. Que é a terceira situação, de novo, ó, quanto à terceira situação, começando, o município Beta deixou de remeter ao Ministério da Economia informações necessárias à Constituição e Registro Eletrônico da Dívida Pública, interna e externa, mas está em vias de firmar convênio de transferência voluntária com a União na área de assistência social. Importante aqui. Então, resumir, é importante destacar que a transferência é para assistência social. Apesar de o fato, em princípio, ser causa de impedimento de recebimento de transferência voluntária, a LRF excepciona da sanção às transferências nas áreas de saúde, educação e assistência social. Aqui, uma coisa que pode gerar dúvida também, ó, tá vendo essa aqui, ó, rasurei? Se você faz o rasurado aqui, entre parênteses riscado, não perde ponto de apresentação nem de nada. Então, aqui tinha que ficar ligado também, mais uma vez, eles cobrando a exceção. Então, ele não vai estar impedido se for nessas 3 áreas aqui, e justamente a questão falava que era em assistência social. Então, a mesma coisa, resumo, fundamentação, o que a lei diz, e o fechamentozinho dessa forma é regular a celebração do convênio. Então, sem problema. E aí a pegadinha que eles fizeram mais sinistra foi aqui que eu caí, foi aqui na última situação, na quarta. A quarta situação refere-se à concessão de isenção de IPI, ó, aqui ó, o segredo aqui, isenção de IPI, a ser fruída a partir de julho de 2022. A lei isencional estava acompanhada da estimativa do impacto orçamentário financeiro, ó, aí fizeram na maldade, né? Botaram igualzinho lá na LRF. No exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 seguintes, tá aqui ok. E atendia ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tudo certinho, de acordo com a LRF. Quanto à compensação financeira, ou demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa da lei orçamentária, a LRF excepciona tal requisito quanto aos impostos extrafiscais, né? IPI, II, IE, IOF. Dessa forma, foram cumpridos todos os requisitos da LRF. Aí que eu caí na pegadinha. Porque a LRF, ela, se eu não me engano, ela fala que é para alteração de alíquota, né? Redução de alíquota desses impostos aqui. Ela não fala em concessão de isenção. Então, não foi cumprido o requisito, porque ele fala lá que a fruição ia ser a partir de julho e a compensação só vinha em janeiro de 2023. Então, ele tinha que esperar, ele não podia fruir o exercício, o benefício desde julho. E aí, essa aqui eu perdi 4 pontinhos. Fiquei com 36 de 40 nessa prova, nessa questão, né, na peça técnica. Então, assim, embora eu tenha concluído errado aqui, né, dizendo que isso daqui não me dá ponto negativo, eu só deixo de ganhar. Como todo o resto aqui estava certo, né, que eu fui colocando e tal, então eu fui ganhando ponto aqui também. Mas como a minha conclusão ela foi errada, eu não vou ganhar um ponto negativo, vou ficar com menos tanto, não. Só não consigo ganhar os pontos lá
do espelho. E por último aqui, eu fiz ali no finalzinho, nas poucas últimas linhas, eu fiz uma propostinha de caminhamento também simples. Diante de todo exposto, opina-se pela regularidade de todos os fatos, né? Aqui o último não está. Propondo-se a realização de recomendação ao órgão do Poder Judiciário para que realize o concurso para a formação de cadastro de reserva, abstendo-se de realizar provimentos enquanto ultrapassado o limite prudencial de gastos, né, com o pessoal, ponto, a consideração superior. Fechou. Então, vocês viram que eu perdi um pouco de ponto aqui só no finalzinho, né? Então, mas mesmo assim ainda foi uma boa pontuação, 90%, 36 de 40. E aí, a peça técnica, o que acharam? O que vocês acharam aí da peça técnica? Tranquila? Não deu? Cara, reparando aí, muito mais assim. Primeiramente, parabéns, viu, professor? Eu acho que a consciência aqui foi excelente, viu? Sua essa técnica e discursiva. Eu já estou quase aprovando aqui você de novo, mas sobre a peça técnica, é muito o que a gente vê nas questões objetivas, né? As pegadinhas, limite lá, o limite prudencial, não é? É por isso que A eu falo, cara, jurisprudência. estudo da discursiva não tem segredo. Você vai estudar o que vale é a mesma coisa. É estudar para É, concurso. É ler, é, revisar, fazer questão. Ler, revisar, fazer questão. é, Você aprende. é Você vai pegar a forma, aprender. né? É o que eu falei. A forma é fácil, não é fácil? Tem Uhum. dificuldade na Pega a forma? forma, evita cair em pegadinha. Se faltar corretor de discursiva, que os professores não me ouçam dizer isso, né? Bota no chat GPT, corrige rapidamente Ó, o ali. ChatGPT ele cai mais em pegadinha do que o curseiro, hein? Não, Na mas prova do, coloca na o prova do espelho. DCU, eu fui botando ele só errando, só errando. Não é bom, não. Não, não, mas coloca o espelho, aí pede pro Ah, chat tá. GPT armazenar, armazene este espelho. Aí depois responde no Word rapidamente, ou escrito, né? No Word eu acho mais rápido, e põe para corrigir com o espelho, né? No Word é mais rápido. Ah, É, entendi. Pô, mas aí sim, é uma técnica maneira. Mas se você só cara, pegar, se eu dá um Ctrl+C, Ctrl+V na questão, joga no chat GPT, ele vai errar se tiver uma pegadinha. Ele só acerta se for, não tiver pegadinha. Mas pra gente levar em ele, consideração. ele Mas, erra bem. Mas vocês viram, ó, a forma, cara, tem dificuldade dessa forma de escrever? Pô, a primeira lá, da discursiva de 20 linhas, não precisa nada. É só os conectivos e vir respondendo. E a outra, cara, é aqui, ó. Trata-se de nananana, vem respondendo, proposta de sim, encaminhamento, que aí você tem que saber o seu regimento interno específico. Cara, isso daqui, que eu tô passando para vocês aqui, vão te cobrar R$ 500 num curso de discursiva para ficar falando um monte de coisa de embrumação. E no final, o que importa é o que eu passei aqui. Se vocês decorarem essa forma de fazer, cara, não tem. Tá tranquilo. O benefício do curso é mais a correção do que a forma, né, e a teoria que está sendo passada ali. Sabendo essa formazinha aqui, esse padrãozinho de escrever, sabendo o conteúdo, cara, você vai bem na prova discursiva. sim. Professor, tem uma dúvida. Fala aí. Você tentou o TCDF também, não foi? Passou, não foi? Sim. Passou no TCDF, né? Qual o material você utilizou para estudar o regimento interno? Como você fez? Teve alguma Cara, coisa assim que você. controle externo, você tem dois professores muito bons. Eric Alves, que trabalha comigo agora no TCU, a gente é da mesma diretoria, e Herbert Almeida do Estratégia. Se você tiver estratégia, você vai pelo Herbert. Se você tiver direção, você vai pelo Eric. Os dois são ótimos e suficientes para você ir bem aí, estudar regimento interno. Deu uma lida no curso, fez as questões ali do PDF. Aí vai, outra opção que você tem para continuar. Aí vem leitura da lei orgânica do regimento interno, inevitável, tem que fazer. Questão do TEC, né, de provas anteriores, só que não vai ter muitas. E o site Predador Concursos, que é um site que eles fazem. O predador foi pro saco. Oi? Parece que o predador foi pro saco. Ah, é? Porque quando eu tentei entrar no Predador esses dias, caiu, cara. Ele fechou? O Marcelo até falou hoje que é o dono, né, um dos sócios, que o predador já era. Sério? É por quê? O que houve? Qual que foi a história? Não tô sabendo, não.
Eu também tô sabendo, eu descobri hoje no Instagram, aí ele anunciando que o Predador não vai encerrar as atividades. Eita, caraca, será que não deu certo não, galera? Não tava pagando? Estranho, né? Não deve ter dado bom, não tá dando Eles lucro, são né? sócios, né? Mas enfim, né? É. Pô, cara, mas eles fazem um trabalho bacana, cara. Era Pois bacana, é, fiquei salvava em triste algumas também. coisas dessas específicas, assim, porque a gente tem pouca questão. É, mas o Tech tá fazendo bastante questão inédita, né? O Tech. Aí tá. É, até que tá, né? Mas aí tem que pagar o outro plano, né? Mais caro. Vale a pena demais, viu? Né? Então, a dica do Predador acabou, então. Eu usei o Predador. Eu usei o Predador. Pra Pois fazer é. essas questões de regimento, eles eram bons. Sim, sim. É isso aí. E aí, mais Foi alguma hoje, viu? coisa? Notícia quente. É de hoje essa notícia. Por isso que Oi? você não sabia. Mas é de hoje essa notícia, por isso que você não sabia. Ah, tá. É, cara, desde ontem eu tava tentando entrar no Predador. Era para ver questão, para ver se eles iam fazer material lá pro FT, daquelas NR maluca lá do FT. Aí eu Sim. tava procurando o Predador, aí ontem entrei, não deu, hoje entrei, não deu, então acabou. É, que pena. Uma pergunta: você vai disponibilizar esses slides para a gente, sei lá, ler, tentar estudar melhor depois e conseguir ler melhor as propostas das suas respostas? Tá, eu mando para vocês lá no grupo. Valeu, obrigada. Mando sim. Teve dificuldade com tempo de prova? Tem alguma dica de relação? Cara, eu não tive não, ô Jane. Eu acabei essa prova bem rápido. Fiquei até enrolando lá, mas para poder sair com a prova. Não tive tempo, problema não. Assim, eu tava bem preparado também. Não tinha dúvida. Não vou falar que eu não tinha dúvida nenhuma. Só a de TI eu não sabia responder não. E também aquela lá que perguntava se eu não me engano, da prescrição. Eu achava que sabia, mas também, assim, respondi certo, mas outra coisa que não foi, que eles não consideraram. Então, naquela não fui bem, e na de TI eu fui mais ou menos, e a de TI foi a técnica ali de botar, jogar tudo que eu sabia sobre o assunto para ver se salvava alguma coisa. Foi que eu não sabia responder, então, pô, cara, fui jogando tudo lá, que eu sabia sobre aquele assunto, sobre aquela parte ali de machine learning, né? E salvou ali 50%. Mesma forma. Então, o TCD, assim, a forma em si é a mesma, só que o TCDF a gente só tem que tomar cuidado porque tem que saber exatamente o formato específico de acordo com o manual de redação oficial. Só isso. Mas aí, se for um relatório de auditoria, aí você tem que decorar cabeçalho, essas coisas mais chatas, ementa. Mas tirando cabeçalho, ementa e tal, essas frufrus isso aí que tem que fazer de acordo com o manual de redação oficial, o corpo do texto era igual. O corpo do texto é igual, é isso aí, não tem diferença não. A única coisa que você vai ver é se vai ser informação, relatório, né? Ou vai ser o nome lá no TCDF, o TCO é instrução, né? O TCDF é informação o nome. E aí essa informação tem um modelo específico e o relatório de auditoria tem outro. Geralmente ou vai ser informação ou relatório de auditoria, que é o que o auditor mais faz. Mas aí tem que decorar só esses trechinhos, né? Que é o início e o final. E o meio vai ser igualzinho. Engenharia na discursiva do TCE Bahia, isso aí é inovação, né? Se está no conhecimento específico e pode ser cobrado, tudo pode, mas eu acho pouco provável. Não acho muito provável, não. TI no TCDF pode vir algo no estilo do TCU, né? Pode vir. Também está lá especializado, né? Tem que estar no especializado. Então, TI não é tão improvável, mas eu não vejo o TCDF com a mesma gana de TI que o TCU tá. Então, sim, tem que saber. Tem que saber bem, mas também não é tão provável, mas é possível. Economia também é possível aqui no TCDF, porque o TCDF tem cargo específico, como assim? TCDF cargo específico de quê?
Possibilidade de prova para o TCU curto, não. No médio, sim. Porque ano que vem a gente já vai zerar o CR. Então, no médio, sim. Final do ano que vem, final de 2024 para 25 para frente aí. Você já deve ficar economia, sim, para TI. Cargo específico para TI no TCDF, cara, isso foi inovação, né? Não sei se você sabe, mas não existia, não. Isso foi feito agora. Com a reestruturação aí que mudou o nome do técnico para analista e criou também a especialidade de TI que não existia. Não tinha, não, isso é novo. Sim, mais provável TI vir pesado, inclusive na discussão de TA. Na de TI é certo, pô. De TI não tem dúvida. Eu também, eu sempre fui dessa opinião, hein, Rogério, também de que concurso, quando tem cargo específico de TI, o geral, ele não tem TI pesado. O TCU botou TI pesado porque não tem É cargo de porque o TI TI. não tem. Não Isso tem mesmo. cargo de TI. Agora, todo concurso que tem cargo de TI, não tem TI pesado, pô. Tu vê, TCRJ, não tem TI pesado. TCMRJ, não tem por que ter TI pesado, tem cargo específico de TI. Uhum. TCDF criou o cargo de TI, não vai vir TI pesado, cara. Não vai vir. É tranquilo. Arranca o É, couro do TI no pessoal que é de TI, pô. sim, sim. Professor, eu tenho uma pergunta, não sei se é tão pertinente, né? Porque eu vou perguntar, né? Vai que você Fala tem a aí. resposta, que é o CGE São Paulo, né? É um estudo parecido, né? É, De parecido. TCU, Área de do Tais de controle. Com. Uhum. É parecido, mas por quê? Quer saber se lá tem TI? Não sei. Mal, acho que ainda Não, nem não, criaram os Ale, cargos, né? lá não dá para saber, não. Ainda Ainda está não criou os cargos, tramitando. né? Sim, sim. Até havia notícia hoje que vão ser 300 cargos, mas não está definido ainda. Pode ser que tenha cargo de TI, pode ser que não tenha, mas a maioria vai ser. Também, a não ser que eles picotem muito ali, né? Bote, TI, direito, economista, divida muito. Mas eu acho que não, porque quem tá lá é o Wagner Rosário, então eu acho que ele vai seguir a linha da CGU. Os moldes do TCU, da CGU, já sinalizou, né? Que vai seguir os moldes da CGU. Eu acho que vai seguir os moldes da CGU. Então, assim, pode haver que ser até que tenha algum tipo de divisão ali em edital, mas, por exemplo, a CGU é um cargo só. Aquela divisão é só de edital. Tanto que dá Sim. problema quando você não obedece a proporcionalidade entre todos os cargos. Você tem 100 vagas para um, 50 para outro. Desse aqui você chamou 200, desse você tem que chamar 100. Se você não chamar, o pessoal entra na justiça e ganha na hora, Sim. porque o cargo é o mesmo, então tem que obedecer a proporcionalidade. A mesma coisa aconteceu no TCU também, quando eles fizeram a bobagem lá em 2015 de dividir auditoria governamental de TI, sendo que não existe isso na lei. É só um cargo. Tem gente de TI lá daquele concurso 2015 entrando até hoje, porque entrou na justiça, né? Porque eles chamaram muito de auditoria governamental, pouco de TI, e aí a galera entrou na justiça, quem ganha, ganha, causa ganha certo. Então, ou você divide na lei do cargo, ou, cara, faz concurso geral para todo mundo, senão vai ter que ficar se ligando aí nessa proporcionalidade. Eu E acho que além da vai seguir a TCM Rio, mesma linha da CGU. Quem tá falando? não sobre a lenda TCM Rio. Se, Cara, olha só, eu sempre venho falando desse concurso. Quando sair, depois não venho desesperado querer estudar, não, hein? Eu falo já há um ano, desde o início do ano, eu tô falando desse concurso aí. Fica de olho, fica de olho. Concursão. O TCRJ já tá aí, né? Pode ser que já dá, que eles sintam uma cutucada ali. Pô, o TCE tá fazendo o segundo concurso, eles não fizeram ainda. Cara, vai sair. Vai sair, não vai ficar sem concurso para sempre. E quando sair, pô, eu acho o TCM melhor do que o TCE. o último chamou muita gente, né? O último. Chamou. E tem uma leva muito grande para se aposentar da década de 90. Eita, coisa boa. É. Vai vir com pouca vaga, vai vir com 30 ali, 32 para área geral, né? Mais algumas de TI. Mas quando sair, cara, assim, é um CRzinho de 4 anos que pode chamar bastante gente. A FGV como pesado na prova de português. Ela se apega à fórmula discursiva, ou ela quer mesmo saber. Não, ela quer saber se você sabe o conteúdo.
Ali é a correção da FGV que eu mostrei para vocês ali. Na peça ali, 30 que eu fiz 36 de 40. Tranquilo. Só não tem muito erro. Tem o limite também de pontos que podem ser tirados da peça. Então, não é tão alto, não. Geralmente 10%, 5% que é separado para esses erros. Thalita tinha botado aqui alguma coisa, você acha? É o que, Thalita? Eu acho que. Desculpa, Magda, que eu fiz a pergunta e não fiz completa. Aí eu falei, poxa, se ler depois não vai entender o que eu perguntei. Mas foi isso quando você comentou TCM Rio melhor que TCR J. Eu tenho a Ah, tá. sensação de que as coisas no TCM Rio são um pouco menos transparentes, menos claras do que no TCR J. E fico pensando com relação a vencimentos, o TCM Rio tem um vencimento base bem ridículo. Eu não sei como é que é isso para as perspectivas de aposentadoria do servidor na carreira, entendeu? Não, vai para aposentadoria normal. Aquele vencimento base ali, mas é igual o ISS, igual o fiscal de rendas também. O vencimento é ridículo e o que conta é a produtividade fiscal. Mas A vai para remuneração é aposentadoria maior normal, não do tem TCM. grilo, não. E A principalmente remuneração agora, quem inicial. entrar, que vai entrar na complementar, né? Então, é, vai ser. Aí você vai acumular de acordo com o que você contribui. Ah, bacana, bacana. A remuneração inicial do TCM é maior. A final do TCE é maior porque o TCE, o teto, é maior. Mas a galera que está entrando hoje não vai mais chegar no teto do TCE, porque não tem mais o triênio. Você só chegava no teto do TCE com triênio, pô. TCE não O chega mais no município teto. também não tem, né? O município do Rio acho que mudou a legislação também, né? Cara, se mudou é novidade para mim. Eu não estou sabendo, não. Em princípio, o que eu sei é que tem ainda. Não vi se Ah, já tá, caiu. saquei. Não sei também não. Eu achei que o Não, até município do Rio agora já eu tinha não mudado. fiquei sabendo de nada. Não mudou ainda, não. Vai, cara, o triênio vai cair em tudo que é lugar, um dia. Aí vai do pessoal ter que correr atrás de reestruturar a carreira. Porque o TCM também tem um salário muito bom, né, inicial, mas ele aumenta pouquinha coisa do início para o fim. E se não tiver o triênio para dar aquele up ali, também joga para baixo. A, a remuneração do TCM é maior. É maior, inicial é maior. Final não, porque o teto do município é menor. Mas é o que eu estou dizendo, né? O pessoal hoje em dia sem triênio, o TCA com triênio, o TCA sem triênio, ele já não vai ser mais tão atrativo. Ah, sim, aí tem a questão do cargo, né? Mas, pô, cargo em comissão é complicado você ficar contando com cargo em comissão, porque os cargos lá pagam muito no TCE. Eu prefiro ter um salário fixo maior do que contar com cargo. Verdade, verdade. E Professor, TCE, indica. TCM, CGE São Paulo são os três aí mais top que eu vejo para ter no curto, médio prazo, e TCU, né, mais para frente. Eu acho que depois desses aí. Tem um Apple também, né? Correndo por fora. Oi? Tem um Apple também correndo por fora, né? Do CNU. APO? É, aham, Federal? sim. É, É mais ou bem menos mesmo parecido. núcleo, né? APO é um concurso irmão e primo, né, da área de controle. Geralmente Sim. quem estuda para controle consegue fazer uma boa prova de APO. É parecido. Não é da área de controle, mas é um priminho ali que dá para, se você vem nessa batida de área de controle, dá para tentar buscar. Mais alguma coisa, alguma dúvida? E aí, ficou esclarecido aí? Perderam o medo da discursiva? O pessoal me pergunta pra caramba. Dá para safar, né? Tem que estudar, mandar bem aí nos estudos, fazer um estudo com uma base boa. Vocês viram ali que tem que saber o conteúdo, né? Sabendo o conteúdo, você vai conseguir responder de boa ali as questões, mas chegar no nível aí de saber aquele conteúdo ali na ponta da língua, né? Demora um tempinho, precisa de bastante estudo, mas dá para chegar. Tem que ter base, né, Lucas? Não tem jeito. Por isso que eu prego sempre, pô, cara, estuda com calma, pega ali, faz um ciclo básico bem feito, 10, 12 meses de ciclo básico, mata aquelas disciplinas mais básicas, depois vai adicionando, né?
as disciplinas mais intermediárias, um direito penal, aí entra com uma economia, direito civil, processo civil, e vem vindo com as outras disciplinas que caem menos em concurso da área de controle. Mas com ciclo básico bem feito, baseado ali basicamente no edital do TCRJ, cara, já está muito acima da média aí da concorrência. E é justamente isso aí que eu prego para todo mundo, que eu faço também com os alunos da mentoria. A gente vem estudando, né? Fazendo aquela base para poder ficar, da disciplina ficar bem sólido o conhecimento. E dali para frente, depois a gente vai adicionando. E depois, quando chega na fase avançada, aí é só revisão, exercício, aprofundamento. E é isso. Tem segredo não, pessoal. É estudar, estudar, estudar. Controlar a ansiedade, porque o pessoal geralmente fica muito ansioso. Foca no que você pode controlar, né? Você não pode controlar quando o concurso vai sair, né? Então, controla o seu estudo, foca no seu estudo. E vai dar certo. Inclusive, até aluno a gente tem aí também online, né? O Vitor está aí, aluno da mentoria. Alô, Vitor. Abração. E mais alguma dúvida, alguém? Alguma coisa? Show. Usando o Sobre TCE aqui. como base, você incluiria contabilidade geral? Sim, cara. Para mim, não dá para tirar muito contabilidade geral, não, porque se cair no edital, lascou. Aí, outra coisa, por que que o TCE não cobra contabilidade geral também, né? Eu acho que não cobra contabilidade geral porque eles têm o cargo de contadores, não precisam de gente com conhecimento muito grande de contabilidade geral. Mas eu sou da filosofia de que contabilidade geral ajuda e muito na compreensão da contabilidade pública. Você estudar contabilidade pública direto é uma coisa. Você estudar contabilidade pública tendo base em contabilidade geral é outra coisa, principalmente depois da convergência para as normas internacionais, que trouxe a CASP muito próximo da contabilidade geral. É pouquíssima diferença. Tirar a contabilidade geral e depois voltar é terrível. Eu, eu, eu boto o pessoal para estudar contabilidade geral. Eu acho que não compensa tirar, não, porque ajuda muito. E se vier, ferrou. Não pega fase edital. Isso aí, deixa nem que seja um pouquinho, vai devagarzinho. O TCDF não veio, né? Surpresa, porque no último veio, nesse não veio. Seguiu o TCU, que também não botou, que no último tiveram 36 itens de 200 de contabilidade. Inclusive, caiu contabilidade geral e de custos. Mas é isso. Eu aconselho estudar contabilidade, faz mal não. Acho que tem que estudar. E aí, pessoal, fechou então? Espero que tenha ajudado vocês aí, cara, com esse workshopzinho, né, mostrando aí discursiva na prática, para vocês verem como que é de fato, como é que funciona na prática ali a minha resposta, quanto que eu tirei dos itens, para vocês verem que não é enrolação, é isso daí, e o que importa é o conteúdo, cara. O estudo, mesma coisa, é leitura, revisão, exercício, e isso aí. Então, valeu, pessoal. Vou encerrar a gravação aqui. E depois eu vou deixar um tempo disponível lá para o pessoal que não pôde aproveitar, né? É bom, eu sempre falo, cara, aproveita aqui, você pode tirar dúvida ao vivo, falar comigo aqui, né? Mas pelo menos vai ter o conteúdo, mas não vai conseguir tirar dúvida. Então, valeu aí, brigadão, pessoal. Valeu, Moraes. Valeu, Alfredo, Flávio aí, Vitor, Rogério, valeu, pessoal.